Olá a todos, boa noite, sejam todos bem-vindos a essa nossa segunda live, né? Vou dar um tempinho aí enquanto vão chegando os participantes. Boa noite, Júlia, boa noite, Samantha, Keliane, Padre Van Vitor, que saudade, sua bênção, Padre Van Vitor, como é que vai? Jonathan Cavalcante, vamos chegando, deixa eu logo colocando aqui o tema da nossa live de hoje. Naufrágios. Crise. Muito bom. Muito bem. Fixado o comentário. O J. Borruione já está conosco. Vamos chamá-lo. E aí, Jota? Eita! Como é que vai, rapaz? Como é que estamos, meu amigo? Como é que tá? Estamos aqui, Tudo deixa eu botar aqui para carregar antes que... Né, naufrágio do homem em crise, sem bateria no celular não dá. Aproveitar aqui também, tu me lembrou. Senão a gente acaba dando esse ato falho. E aí, como é que estamos, meu caro Rodrigo? Ô, Jota, rapaz, primeiro grato por mais uma parceria, por mais uma disponibilidade tua. Esse coração do tamanho do mundo. Aí à disposição sempre. E eu sou muito contente e feliz de poder contar sempre com esse coração generoso. Não, que é isso, cara. Não, a gente aqui é amigo, né? O amigo fala, vamos fazer live, e a gente fala, vamos. Aí que dá meia hora antes eu saio caçando aqui. Qual que era o assunto mesmo da live, rapaz? Lembrava que... Alguma coisa com naufrágio, né? Tudo que a gente faz é com naufrágio. Então fica um negócio tipo... Mas foi, mas tamo aí. Não, e eu falei com Yasmin, né? Pô, não, o Jota tem que estar porque o cara tá falando em masculinidade em crise. Se a gente fala em crise, não tem uma crise maior do que um barco afundando. E quem sabe de naufrágio é o São Lázaro, então tem que estar. Eu gosto porque o nosso projeto virou um negócio assim. Todo mundo fala das partes positivas, tipo, o que você precisa fazer, o que dá certo, quais são as atitudes, coisa e tal. Daí eu chego para falar assim, tá, galera, vamos falar dos problemas? Eu acho que os náufragos é tipo a CIPA, sabe? É a CIPA lá, o negócio de segurança no trabalho, entendeu? É do tipo assim, beleza, tá tudo muito bom, agora vamos ver, vamos cada um usar teu capacete, sabe? Vamos cada um tomar cuidado com a motosserra, com a empilhadeira, vamos de... Cara, é assim, e alguns chamam, podem até chamar de um soco no estômago. Eu acho melhor dizer assim, não, é um peteleco que você leva. Pô, acorda, velho. Tu tá lá, fraga. O barco tá entrando água e tu não tá percebendo, pô. Te orienta, porra. É exatamente isso. Tá afundando. Quer dizer, tu achando que tá aí no mar de Almirante e o barco afundando, pô. É o que eu falo, cara. Tem gente que às vezes assim, a coisa tá tão naufragada que o sujeito não tá mais remando, ele tá cavando o fundo do mar, entendeu? E ele acha que ele tá remando, entendeu?
E não tem nada mais, né? Já para aproveitar o tempo, tem nada mais naufragado do que masculinidade hoje em dia, né? Um negócio que não pode nem falar, né? Não pode nem falar a palavra masculinidade, que tipo, você já ouve assim, tipo, masculinidade tóxica. Você já ouve, assim, né? Tipo assim, ser masculino já é um problema, já. Tipo, eu e você, entende? Nós já somos inimigos da sociedade, né? É cristão, é hétero, é branco, tem pai de família. Então já ferrou tudo, entendeu? É isso mesmo. E o pior é que isso vem de figuras assim importantes, até autoridades, como por exemplo deputados que chegam e abertamente diz que o homem é um estuprador em potencial, né? Então, assim, quando você pensa que essa questão relativa à masculinidade, a tratar do masculino, imediatamente vem logo um símbolo de algo negativo, ruim, etc., isso é perigoso. E, inclusive, a ideia foi exatamente essa, foi de tratar sobre a masculinidade em crise, porque o que está em crise exatamente é essa falta de parâmetro, essa invisibilidade das virtudes e das características que circunscreve um homem, um indivíduo do sexo masculino, né? Que não pode mais nem falar em sexo, você tem que falar agora em gênero. Então, até a questão da sexuação, da diferença entre os sexos, tem que ficar invisibilizada. Então, isso é uma situação muito grave, que as pessoas não estão tendo, não estão dando a devida atenção para a gravidade e o tamanho desse problema e o que isso está acarretando nas gerações futuras, além de já vir trazendo um monte de sequelas de gerações passadas, né? Falar desse homem, desse masculino em crise, é falar de um homem frágil, de uma masculinidade frágil. E assim, o casco do navio está frágil, o capitão do navio está frágil, o remo do navio está tudo fragilizado. E a consequência disso, sem sombra de dúvida, é um naufrágio. Sim. Não, porque assim, né? Eu nunca esqueço uma vez que eu vi uma aula do Padre Paulo Ricardo, a referência máxima para todos nós aqui do nosso meio. E eu lembro que o Padre Paulo Ricardo falava assim, a diferenciação do masculino é que o masculino é uma postura positiva, uma postura ativa, né? Ou seja, todos os símbolos masculinos que você vai ver têm a ver com alguma ação. Todas as posturas masculinas, né? Ou seja, se você vai ver aí as características que a gente espera de um homem, que ele com quanta mulherada nação solteira, mulherada, vocês aí que estão assistindo a live, quantas vezes vocês não mandam caixinha falando, o cara não me passa segurança, entendeu? Quantas vezes não acontece isso? Ou seja, para um homem passar segurança, ele tem que ter algum tipo de presença. Não precisa ser forte pra cacete, mas ele precisa ter algum tipo de presença. Ou então, assim, segurança emocional. É uma constante, né? Ou então, vamos dar outro exemplo aí, simples. O homem tem que ser, né, que também é o sonho de 10 entre 10 mulheres, que é um homem provedor. O que é um homem provedor? É o cara que todo mês ele vai render e ele vai prover. Não dá para ser um cara que fica mês sim, mês não. Não dá, né? Aí quando você vai ver um homem que seja forte mesmo, assim, né? Que tem alguma capacidade física, é também o quê? É uma postura, é algo ativo, é algo que tem que estar em relação à prontidão. Quando você quer um sujeito que consiga defender, seja a família, seja verbalmente, seja num ambiente, coisa e tal. Defender um patrimônio, defender uma posição. Isso, para defender uma crença, qualquer coisa. Tem que ser um homem forte. Então, assim, quando você vai ver os símbolos masculinos, são todos símbolos de ação, são símbolos são símbolos afirmativos, né? Então, quando você vê isso, eu até estava lendo esse maravilhoso livro, que eu vou ficar 12 anos lendo, mas eu vou chegar lá. Esse maravilhoso livro aqui, ó, Teologia do Corpo, de São João Paulo II. Tá? Porque assim, né, é meu onomástico. Eu tenho a imagem dele aqui, eu tenho a imagem aqui de João Paulo II também, eu tenho aqui na minha escrivaninha. Essa é a melhor foto que eu acho. E daí eu falei, tá, meu onomástico,
né, santo, acho que a gente vai ter que ler alguma obra. Caiu na minha mão isso aqui. Falei, vamos ler, né? Um dos exemplos aqui que eu vi, né? Uma das coisas que o João Paulo II fala, li hoje, por pura coincidência. Ele fala aqui, ó. A mulher, desde o princípio, confiada aos seus olhos, né, aos olhos do homem, é confiada aos seus olhos, à sua consciência, à sua sensibilidade e ao seu coração. Ele, o homem, pelo contrário, deve, em certo sentido, assegurar o processo de permuta do dom de si. O que o João Paulo II está falando isso? Assim, se você for ver na mitologia cristã, na fundação do cristianismo, no mito de Adão e Eva, Eva foi dada ao homem, vamos dizer assim, saiu da costela, não é bom que o homem fique só, e o homem, ao admirar a mulher, ele tinha que assegurar o processo dessa troca do dom de si, vamos dizer assim. Ou seja, se desde o princípio, né, porque o João Paulo II pega aquele evangelho dos fariseus tentando botar Jesus em calça curta, sim, e fala, pode separar ou não pode separar? E Cristo fala assim, não, o que Moisés fala? Que pode separar. Mas no princípio não era assim. No princípio não era assim. Daí o João Paulo II vai lá no princípio do Gênesis, né? Explicar esse princípio e mais para frente ele vai explicar o casamento. Mas enfim, o que acontece? Até mesmo quando a gente tem o mito fundante do cristianismo, tem a coisa do que o homem deve assegurar o processo. Adão não sabe nem o que é mulher, mas de cara ele já tem que assegurar o processo, entendeu? Ele já tem um dever, já carrega um dever, né? Ele já tem um dever, entende? Tanto que antes disso, até o João Paulo II fala ali, antes disso, quando o homem dá nome às coisas, a Lana falou, liturgia do domingo passado, quando o homem dá nome às coisas, ele percebe que ele não é as coisas, aos animais, ele percebe que ele não é um animal como os animais, aí vem essa solidão que Deus percebe, que não é bom que o homem fique só. Mas veja, o homem já nasce, já tem que dar nome para todo mundo, entendeu? Já tem trabalho aqui, ó, já tem que ter labuta, entende? Então essa questão masculina, quando a gente vai falar dos naufrágios do homem em crise, a primeira coisa que a gente tem que ver é que assim, a masculinidade, ela tem essa coisa afirmativa. Se você tira essa coisa afirmativa, você destrói a masculinidade. Você destrói o homem, você destrói a possibilidade de ter um homem, entende? Ou se você, como aconteceu, você sabe, na psicologia dos 80, meio filho do Jung. Diga, Rodrigo. Voltou? Aquela galera ali meio esotérica, assim, qualquer coisa. Uma coisa que é interessante você ver que eles começaram a falar dessa coisa do o homem também chora, o homem também é frágil, ele também tem o direito de ser frágil. Então, ali começa essa emboleira. Então, quando você vê isso, não quer dizer que o homem não possa ter os seus momentos, mas isso não pode ser a regra. Isso não pode ser isso é exceção dentro de uma intimidade, às vezes de um consultório, dentro da intimidade com a sua esposa, dentro da sua família, com seus amigos, né? Esse tipo de coisa. Porém, em determinadas situações mais profundas que toque de verdade a alma dele, né? E que ele se sinta tocado ali, porque obviamente o que vai emergir são as suas emoções, etc. Sim. Mas claro, é como você disse, não é a regra, é a exceção. Senão você vai ficar um chorão, pô. Chorando por qualquer coisa. Porque daí tem um problema. Se o homem é afirmativo, você não pode chegar para um homem que é afirmativo e olhar para ele e falar assim, você tem um direito, você pode chorar, entendeu? Você pode afrouxar. Por quê? Porque a tendência é afrouxar, entende? O homem tem que ser afirmativo. Se você olha para ele e fala, não, mas não precisa ser. Ele não vai ser, entendeu? É a mesma coisa de chegar para alguém e falar assim, você pode ficar em pé, mas se quiser você pode deitar. Vai dar meia hora, o cara vai falar, acho que vou dar uma deitada. Então, esse tipo de questão é que é interessante, assim, de a gente ver quando fala no homem em crise, né? Ou seja, é um homem que ele tem um papel afirmativo, eu até brinco, né? Mas é verdade. Quando a gente fala da questão sexual, o homem tem que ser afirmativo pra cacete, entendeu? Ele tem que ser essa força, ele tem que ter isso. Então, assim, anatomicamente falando, o homem é mais musculoso, o homem tem um corpo mais preparado. Então, tudo mostra no homem
que essa masculinidade tem que ser afirmativa. E aí a crise do homem é quando começam a limar isso, e não só limar, mas começam a sistematicamente, entende? Sistematicamente destruir qualquer possibilidade de ação do homem, né? A atividade, né, do homem. O Jota, você falando e eu vendo aqui os comentários, e Sandra Volcam fez um comentário aqui interessante, que trouxe assim, o lado feminino do homem. Essa coisa do lado feminino, veja, o afeto, a sensibilidade também é masculina. Não é só uma característica do feminino isso. É aquilo que Jota acabou de dizer. É possível, sim, e é espontâneo que os homens expressem suas emoções, que chorem, que tenham suas limitações, como qualquer ser humano. Isso não é o lado feminino dele. O lado masculino também tem. Só que existe um processo ainda mais complicado que a gente vê sistematicamente acontecendo, que é a feminilização do masculino, a feminilização do homem. Eu não sei se está travando aqui, não sei se é o meu que está travando. Deixa eu ver aqui. Vocês estão me vendo? Tá tudo ok? Ou foi... Quem foi que travou? Fui eu ou o Jota? Vocês podem me dar o retorno? Acho que Jota caiu. Deixa eu ver se ele... Voltei. Eu acho que você voltou. Voltei. Eu tava na dúvida se tinha sido você ou se tinha sido eu. Ai, não sei, eu achei que meu cabelo tava ruim. Meu cabelo tava ruim, eu resolvi dar uma saída para dar um tapa na maquiagem. Então. Voltamos, repete, Rodrigo, perdi. Tá parecendo terapia online, né? O paciente tá lá, tipo, é por isso que tem aquela travada bem na hora do choro, desse repete, tá ligado? Onde é que você perdeu? Aí vira aquela zona. Vai, vamos lá. Vamos lá. Então, assim, como eu estava falando, a questão da femininização do homem, né? Do masculino. Então, isso aí é que é algo muito sério que está acontecendo, que não é abrir, de fato, a possibilidade, não só a possibilidade, mas dá a entender de verdade que os homens também são dotados de afeto e de emoção, etc. Né? Porque é masculino, que é uma pedra e é um poço de insensibilidade, uma frieza e uma indolência. Não se trata disso. Mas isso não significa a feminização do homem, não significa que ele agora tem um lado feminino. Não, ele é masculino. Agora, ele tem também as suas experiências afetivas, emocionais. Quando a gente feminiliza o masculino e a gente abre também a possibilidade de masculinizar o feminino, não só feminiliza o masculino, mas masculiniza o feminino. Aí a gente começa a ver uma série de problemas se desdobrarem na nossa vida. E não são poucos, são muitos. Né? Eu, inclusive, essa ideia de fazer uma imersão, que eu, inclusive, estou convidando a todos que participem dela, façam a inscrição gratuita aí no link da bio, foi de primeiro fazer um resgate de um conteúdo que eu havia tratado no mestrado, na minha dissertação. Falei sobre violência contra a mulher, mas a partir de uma perspectiva feminista, né? das teorias feministas. Isso é o que rola na faculdade, né? No curso de psicologia, você sabe muito bem só o que rola. E eu pedi a Deus, meu Deus, me dê uma oportunidade de reparar esse equívoco acadêmico. Sempre assim. E aí você vai passar a vida para reparar esse aqui. Pois é, eu tenho um trabalhão pela frente. A sorte é que no Brasil ninguém lê tese nem dissertação. Você viu que saiu uma matéria que as teses de doutorado, de mestrado, TCC, são lidas em média 3 vezes.
ou por 3 pessoas, em média. Então, eu acho que já está perdoado, Rodrigo. É a minha sorte, porque aí eu tô reparando isso aqui nas redes, então centenas e milhares de pessoas já estão vendo um outro Rodrigo, nunca aquele lá. Porque a gente vê que, inclusive, há todo um trabalho, todo um projeto, todo um investimento dessas teorias que, na verdade, são militâncias ideológicas travestidas de teoria, no sentido de fazer isso que você acabou de dizer, de limar o masculino, o homem, né? E o seu papel e o seu lugar, que é um lugar de ordenador, né? Porque tem essa função de ordenar mesmo. Eu achei interessante quando você trazendo as origens do pensamento judaico-cristão acerca do processo criacionista. Deus criou o homem e dos deveres e uma das funções da ação humana sobre a natureza foi nomeá-la, dar nome. Então, isso é muito forte. Inclusive, a gente da psicologia sabe o quanto é importante nós darmos nome àquilo que nós sentimos. A importância de nomear nossas experiências e compreender seus significados, para que a gente possa se apropriar e dominá-los, sermos senhores das nossas experiências psíquicas, né? Do dominus, de se assenhorar daquilo que é nosso. Então, para isso é necessário dar nome, é necessário ter uma ação direta, um homem que é ação, que é atitude, que age sobre a realidade e que não está passivamente esperando que alguém haja por ele. Né? A crise está e reside exatamente aí, na descaracterização das funções básicas e fundamentais do exercício da masculinidade. Né? Dentre eles, de agir sobre o mundo. Ah, mas as mulheres também não agem? Agem também. Ninguém está dizendo que ela não age. Mas o sentido da ação masculina, ela é muito mais forte. Ela tem uma força maior e tem um significado, inclusive, próprio, específico daquilo que o caracteriza, né? como masculino. Tem uma coisa que eu ouvi alguém um dia falando isso e isso ficou na minha cabeça, né? Tipo assim, olha onde você está, né? Olhe para a parede onde você está, para o chão que você está, olhe para a rua, olhe para o asfalto, para a calçada. Foram homens que fizeram isso, né? Isso quer dizer que o homem tem mais mérito do que a mulher? Não, porque evidentemente uma das ações femininas que é a mais miraculosa de todas é a gestação, é a maternidade, enfim, uma cacetada de outras questões. Mas quando você vai ver essa coisa do prover, ser o provedor, entende? É o prover o ambiente, né? Então o homem tem essa vocação, assim, tem esse chamado a fazer isso. Tanto que um homem que não faz isso, um homem que não prover o ambiente, ele acaba se sentindo sem lugar. Tem uma pesquisa que eu vi recentemente que deram para uma porcentagem de famílias, de homens, né, principalmente, deram uma porcentagem de homens no sentido de deram um salário para eles, tipo, gratuito. E para outro, eles tinham que fazer um trabalho para ganhar o salário. A percepção de felicidade das famílias em que o homem trabalhava para ganhar o salário era muito maior do que aquelas que ganhavam de graça, né? Então, quando a gente vai ver essa questão do masculino, é realmente isso, assim. É a coisa o homem tem que encontrar o lugar dele e perceber que o lugar dele, por ser homem, não é um lugar, como falar aqui, né, contém ironia, não é uma masculinidade tóxica. Porque hoje em dia, até mesmo quando falam quando um homem abre a porta, ele está sendo opressor. Quando um homem cumprimenta uma mulher, é opressor. O olhar, tudo do homem é opressor, né? Parece que esse ser tem que ser esvaziado, ele tem que ser humilhado, ele tem que ser pisoteado, para então, quem sabe, a sociedade permitir que ele se manifeste né? De forma muito, 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 como é que eu posso dizer assim? De forma muito secundária, sabe? Aquele velho clássico, né? Precisamos nos vingar dos homens, e aí quando nós tivermos certeza que eles foram humilhados e várias gerações de homens foram trituradas, aí a gente pensa em escutá-los, né? Primeiro a gente atira, depois a gente pergunta quem é.
Mas assim, eu acho que a questão também a gente também não ver como é que é a realidade hoje em dia, assim, porque tudo isso que a gente está falando aqui acaba se manifestando dentro da realidade cotidiana dos homens, dos rapazes, vamos dizer assim, né? Então, um exemplo até eu vejo em mim, assim, né? Já que a gente está falando de os naufrágios do homem em crise, quando eu vejo o meu naufrágio de masculinidade no sentido de que eu fui piá de prédio durante muitos anos da minha vida. Eu acho que só quando eu tinha 27 anos, né, e eu, de certa forma, ainda não tinha sido engolido, com a graça de Deus, não tinha sido engolido pela sociedade. Quando eu tinha 27 anos, é que eu comecei a me tocar da ideia de eu preciso trabalhar, eu preciso pagar minhas contas, o valor do trabalho, essa dignidade, né? O trabalho dignifica o homem. Só com 27. Né? Então eu lembro que eu era realmente o piá de prédio, a galera, né, do leite com pera, jogando futebol no tapetinho de casa, esse tipo de coisa, assim, né? Eu até acho muito interessante quando eu vejo o teu Instagram com a tua filha, Rodrigo, assim, tipo, já tá na fazenda, já tá lá, tipo, dando de mamar pro bode, já tá dando, tipo, né, pra ovelhinha, já tá pegando na mão. Já... Isso é uma coisa, assim, completamente distante do Jota, entende? Quando eu era piá de prédio. Continua sendo hoje em dia, mas enfim. Mas essa realidade, sabe, essa realidade mais de proximidade, de ação, não tive nada. Aprender a lavar uma louça, nunca, não fui ensinado disso. Aprender o valor do dinheiro, não fui. O valor do trabalho, não fui. Entende? Nada, nada, assim. Né? Quer dizer que meus pais foram uns idiotas? Não, meus pais foram muito bons. Né, eram católicos, coisa e tal, me passaram uma moralidade muito boa. Mas a parte prática disso, né, o meu pai como homem que chegava, que trabalhava, que não reclamava, que pagava todas as contas, sempre foi muito exemplar nesse sentido. Mas nunca teve o diálogo, né, que eu acho que isso é uma coisa. Né? Que bom que meu pai foi um grande exemplo, mas nunca teve a explicação. No sentido, ó, filho, papai foi trabalhar, ganha isso de dinheiro, tem que fazer isso, todo mês tem conta. Nunca existiu isso, né? Foi muito mais por percepção, né? Como diz ali o Thiago Vieira, e aí virou isso aí, né? Uma miséria. É verdade, pelo menos uma miséria, né? Porque tá uma nulidade, né? Te aguenta para entrar mesmo. E daí o que acontece? E aí o que acontece? Quando eu vou começar a perceber que eu precisava fazer isso, eu já tinha passado muita água debaixo da ponte. Por milagre, assim, eu ainda tinha possibilidade, eu estava no último ano da faculdade, enfim, quando eu fui pagar as primeiras contas, coisa e tal, eu nunca esqueço, imaginei eu com 26 anos, pagando minhas primeiras contas, eu lembro, eu sempre conto isso, num dos primeiros meses que eu estava morando com eu e mais 2 amigos dividindo um apartamento, gelado pra caralho. Era tipo dia 16, assim, eu tinha menos R$ 8 na conta. E não ia entrar mais dinheiro, né? Não é igual hoje em dia. Hoje em dia, quando você é psicólogo, né? Você vai no valsa, algum paciente vai depositar e vai indo, né? Mas naquela época não tinha. E eu lembro que eu não fiquei assustado. Eu olhei e falei, então é assim que funciona. Aquilo que eu sempre escutei. E, tipo, é claro que eu sempre fui muito tranquilo nesse sentido, nunca fui um cara muito presunçoso, orgulhoso, assim, não me senti humilhado pela realidade. Mas eu olhei e falei, meu Deus, cara, meus amigos sempre falaram isso, de ter dinheiro, ter grana, tá devendo, coisa e tal. E isso, sabe aquela coisa assim, nunca passou na minha cabeça, assim. Então, é interessante que esse tipo de coisa é algo que a gente precisa levar em consideração, assim. Eu acho que hoje, por conta da maciça propaganda e ação em destruir o homem, acho que os homens hoje em dia estão percebendo que tem algum problema na realidade, entende? Eu tenho essa sensação. Hoje em dia, quem está querendo destruir a masculinidade, esse tipo de coisa, não está mais conseguindo fazer isso na surdina, né, como fazia. Então, hoje em dia é igual TV. Antigamente a TV falava o que queria e todo mundo comprava o que tinha TV. Hoje em dia, você já sabe que a TV, a mídia, né? Hoje em dia qualquer velha do Zap já sabe que tipo, é um perigo a televisão. Tem que tomar cuidado, né? Eu acho que hoje também os adolescentes pelo menos que eu entro em contato, não atendo adolescente, com a graça de Deus, os adolescentes que eu entro em contato,
o pessoal mais novo, por ter essa oposição, a coisa ficou mais clara. Porém, ainda assim, por ficar mais clara, muitas vezes ainda a pessoa acaba caindo no canto da sereia, né? Ou seja, acaba caindo do outro lado e acaba acreditando realmente que o homem, por ser homem, tem uma masculinidade tóxica, assim. Então eu vejo em mim, assim, que eu tive que construir isso, né? E tive que fazer um esforço, eu tive que, até no curso lá de como lidar com os pais na vida adulta, eu falo isso. Eu tive que aprender que eu tinha que cuidar da minha vida e não ficar chorando pitanga para meus pais, eu tinha que pagar as contas mesmo, eu não podia reclamar, eu tinha que dar graças a Deus que ainda tinha uns estágios que me pagavam mal, entende? Tipo, esse tipo de coisa. Eu lembro quando eu fui morar no primeiro apartamento que eu fui morar sozinho mesmo, o apartamento era gigantesco, não sei porque eu fui morar lá, mas enfim, tinha meu consultório num quarto, tinha 2 salas, eu passei acho que 1 ano e meio naquele apartamento e eu nunca consegui mobiliar aquele apartamento, porque eu não tinha dinheiro para mobiliar. O consultório estava bonitinho, se o cara dava 3 passos para dentro do apartamento, só tinha um sofá, uma cadeira, uma mesa, né, vamos dizer assim. Então, esse tipo de coisa são coisas que hoje em dia o homem, mais do que nunca, ele tem que querer. Ele tem que ir atrás. Tem que ser um negócio assim, eu quero aprender sobre isso. Né? Eu acho que foi ontem que você estava conversando com o Dr. Jorge, né, que ele falou assim, vai atrás, busque, né, encontre, né, esse tipo de coisa. Assim. Tanto que na confraria a gente tem o Espaço Rock, né, que o Chico fez uma análise de todos os filmes do Rock, fez um estudo de caso do Stallone e fez um estudo de caso do lutador que inspirou o Rock, né? Então, assim, você tem que ir atrás e falar como é que funciona, o que está acontecendo. Tem que se informar, porque senão, cara, não dá mais para no tipo, quando eu era mais novo, meu pai me chamou e me ensinou o ofício dele. Hoje em dia não dá mais para entrar nessa, sabe? Não é mais natural. O natural é o ficar emasculado, né? Exato. E assim, Jota, você quando falou sobre essa questão da diferença, que eu achei muito interessante, porque eu queria evocar dois pontos aí sobre essa questão que você colocou de 2 famílias onde uma recebia um salário sem trabalhar e a outra recebia um trabalho, recebia em função de um trabalho que fazia. Nos anos 50, né, ali, ou até mesmo um pouco antes. Não, foi ali nos anos 50. Não que eu tenha vivido esse tempo, claro. Mas assim, não, pô, eu não sou dessa idade, não. Pelo menos eu sou mais novinho. Mas eu cresci aqui no interior de Pernambuco, né, ouvindo muito Luiz Gonzaga. E as músicas de Luiz Gonzaga, tem uma delas que é Vozes da Seca, e a introdução dela é o seguinte: seu doutor, os nordestinos têm muita gratidão pelo auxílio do sulista nessa seca do sertão. Mas, doutor, uma esmola para o homem que é são, ou lhe mata de vergonha, ou vicia o cidadão. Então, essa situação já era vivida lá atrás, em função de toda uma situação socioeconômica da região que impeliu aquela situação ali vivida naquele período. Só que hoje, inclusive, existem muitas discussões e muitos debates em torno disso. A gente tem o fenômeno do Bolsa Família, do auxílio emergencial, dessas coisas dessa natureza, em que muitos homens, e não só os homens, mas os homens enquanto chefe de família, enquanto responsável, acabaram, de certa forma, se acomodando nessa conjuntura, nessa situação. E, assim, eu tenho, como você sabe, eu tenho uma pequena propriedade rural ali no interior, aqui no interior da Paraíba, e a gente tem dificuldade de encontrar alguém disposto a trabalhar. É difícil. E isso as pessoas não imaginam o quanto é destrutivo, não só do ponto de vista da masculinidade, como também do ponto de vista humano, do ponto de vista da condição da saúde mental, de você ficar numa posição de incapaz, de impotente, de passivo, né? E isso, claro, a gente está falando também de situações que ocorrem nas periferias dos grandes centros, né? Tanto na região, porque
se paga muito Bolsa Família no Nordeste. Não. Se você parar para pensar, tem muita Bolsa Família sendo paga nas periferias das grandes cidades, das capitais inteiras, né? Que vivem disso. Então, há um enfraquecimento dessa vontade de ganhar a vida, né? De realizar a vida e de se tornar responsável. Porque uma das coisas que você colocou e que você fez uma associação direta com a masculinidade, e por isso que ela está em crise, que uma das características da masculinidade é assumir de forma muito forte e veemente a responsabilidade, de enfrentar a responsabilidade da vida, de assumir a vida, se responsabilizar. E assim, agora, é uma lástima ter que constatar isso, mas você não encontra adolescentes ou jovens com a disposição e a vontade de dizer: eu quero ser um homem. Não só por conta das questões que a gente se depara como, por exemplo, ser homem é ser necessariamente tóxico, é ser necessariamente um violento, sei lá, um tosco, alguma coisa desse sentido. Não é só isso. É de dizer assim: eu não quero assumir a vida. Eu não quero me tornar um homem responsável e assumir a vida. Eu quero ficar o tempo todo sendo mantido pelos meus pais em casa. E isso é muito grave, isso é muito sério. Eu lembro quando eu tinha... Assim, interessante, eu tinha por volta de 10, 11 anos. O meu maior desejo era sair de Toritama e ir para Caruaru sozinho no ônibus. Eu queria sair sozinho, queria ser independente, eu queria ser um homem. Eu queria ser homem, eu queria assinar documento, eu queria me responsabilizar pelas coisas, porque eu cresci, obviamente, vendo isso, vendo o meu pai, que sempre trabalhou, minha mãe também trabalhou muito em casa, tudo. Eu cresci em torno disso, mas também cresci em uma época em que o imaginário da classe média, e aí vocês trabalham riquissimamente a questão do imaginário aí, na proposta dos náufragos, o imaginário masculino já estava sendo corroído por toda uma relativização, uma flexibilização do que é esse masculino, e foi se retirando esse atributo mais importante do homem, que é assumir as responsabilidades pela condução da sua vida e também da vida de sua família. Porque também foi se tirando a ideia de que o homem deve ser formado para chefiar uma família, né? Para garantir esse dom de fazer a troca de si. Então, como é que ele vai garantir esse dom que São João Paulo II colocou? Ele precisa ter a consciência de que ele tem o dever de assumir uma família, né? E assim, quantas e quantas vezes a gente vê a ausência de pais que educam seus filhos para serem homens, para serem chefes de família, para serem pais de família, para trabalhar e sustentar a sua família, de se responsabilizar por ela, né? O que a gente vê, hoje nem vê mais, porque a coisa ficou tão deteriorada que nem isso a gente vê mais. Mas antigamente, sim, vamos passar 20, 30 anos atrás, a orientação dos pais era o seguinte: você vai estudar para você terminar o ensino médio, entrar na faculdade, ter um diploma, trabalhar. Quando você se estabilizar na vida, é que você vai pensar, né, em namorar, em noivar, em ter se em ter uma família, tal, tal, tal. Mas veja, essa situação produziu o quê? Produziu gerações e mais gerações sem desejo de ter família, sem desejo de ser pai, sem desejo de ser um bom esposo, sem desejo de ser uma boa esposa, né? Abolindo o casamento, achando que isso é uma coisa assim retrógrada e tal. E onde é que está o homem nisso? Ou ele está na posição de um menino, de um moleque que vive de jogar videogame e achar que a vida é um joguinho, né? Ou então de fazer do sexo um playground e achar que a vida é só meio que você está ali só se satisfazendo sexualmente e tendo dinheiro para bancar essas infantilidades. Ou seja, você não assume a responsabilidade de uma vida madura, né? E está ali no dever de trabalhar, de dar o exemplo, de ser suporte para sua esposa, para os seus filhos,
está ali do lado e disposto a servi-los, principalmente a ideia de serviço. Até porque a palavra família, que vem do latim famulus, é o que? Aquilo que serve, presta um serviço. A família serve primeiro aos seus entes e depois a um projeto de civilização. Então as pessoas, inclusive, porque esse homem sai, se ele se fragiliza, se ele se quebra, se ele não tem esse senso de responsabilidade e de dever para com o outro e para com a família, como é que a família vai existir? Então eu me junto com um aqui, se não der certo eu largo, e aí pega outro e fica pulando de galho em galho. O que é que se tem de sólido? Onde é que ficam os filhos? Sim, tem filhos. E se tiver, fica na mão de um e de outro jogado. Isso é muito grave. Então, esse homem que naufragou, né, o naufrágio desses homens em crise, é exatamente pela ausência dessas referências que você acabou de colocar. Ontem, você lembrando da live que eu fiz com o Dr. Jorge Rodrigues, a respeito da questão de como os pais podem contribuir com a formação da masculinidade dos filhos, né? A gente falando sobre a necessidade de se ter exemplos. Até uma pergunta de uma das pessoas que estavam ali assistindo a live de ontem, dizendo assim, olha, e uma mãe solteira que tem 2 filhos, como é que ela vai conduzir a masculinidade desses filhos? Pô, com exemplos. Com exemplos. E até eu peguei o exemplo do próprio Telêmaco, o filho de Ulisses, de Odisseu, da Ilíada e da Odisseia, que o pai foi para a guerra e ele ficou tendo que, sem o pai, né? O pai estava lá na guerra, ele sem o pai, sem a proteção do pai, mas Penélope, a mãe, estava ali o tempo todo dizendo, olha, teu pai é Ulisses, teu pai é Odisseu, ele está na guerra, esse é teu pai. E aí trazendo toda a referência, né, e constituindo o imaginário dele de que o pai era um grande guerreiro, era um grande homem. Sim. Né? E não só a mãe, mas toda uma comunidade que ratificava isso, e depois ele teve outras referências de outros homens, etc. Até que ele vai, quando ele está pronto, ele vai encontrar o pai de igual para igual. É o que você colocou, como lidar com os pais da fase adulta, quando você vai ter que lidar com eles de igual para igual. Né? Então vocês estão nessa posição de igualdade. Ou você resgata esse homem através dos grandes símbolos de masculinidade, que agora estão em gerações dos nossos bisavós, trisavós, tetravós, né, pentavós, ou com os homens dessas últimas gerações, é difícil, mas não é impossível. Se não fosse assim, a gente não estava aqui agarrado, né, até 10 horas da noite, dando sangue, o suor e o sono para deixar para as nossas próximas gerações. Você tem um filho, eu tenho uma filha que eu quero que case com um homem, eu não quero que case com um saco de batata. Eu vi isso aí. Entendeu? Rodrigo, esse teu naufrágio. Eu quero que ela case com um homem, pô. Não quero que ela case com um moleque, não. A Paula tá esperando o segundo. A Paula tá esperando o segundo menino aqui. Eu, por enquanto, esse problema não me pertence. Pertence a mim, pô. Eu vou ter que deixar. Só tem um homem. Vamos ver o que a vida me reserva. Não, mas eu acho que uma coisa que é disso aí que você falou que é interessante é o querer ser, entende? Eu acho que hoje em dia se perdeu o desejo de ser, né? Do querer ser, né? Do querer ser homem, querer dar conta, querer pagar conta, né? Então tem uma coisa que é muito visível, assim, o homem tem que ter esse impulso, esse desejo de ser mais, entende? Porque o homem ele não pode ficar acomodado. Hoje em dia, você falou ali do videogame, o que eu percebo hoje em dia, e as mulheres podem confirmar aqui, existem 2 tipos de homem hoje em dia, né? E coitado, é 880. Ou a mulher arranja um homem que tá lá no videogame punheta maconha, né? Tá lá, é só isso, auxiliado por iFood, auxiliado por uma mãe que paga as contas, e às vezes até mesmo atrapalhado pela mulher que vai tentar se relacionar com esse cara e vira uma segunda mãe, né? Enfim, tem isso. E por outro lado, tem um sujeito que, tipo, não, eu não sou igual a esses caras, legal, bacana. Mas daí ele vira o outro cara, né? É que eu falo, esse sujeito do videogame punheta maconha, esse sujeito ele tem uma caverna, a casa dele é um lixo,
é tudo jogado, o sujeito tá lá, gordo, enfim, fazendo merda nenhuma. Por outro lado, tem um sujeito que não é isso, é o cara que trabalha. Mas daí, esse aqui virou caçador, entende? Que é o quê? A casa dele é um abatedor, a casa dele, assim, é tudo bonitinho, entende? Ele sabe fazer umas 3 receitas Masterchef para chamar a menininha, ele ganha dinheiro, ele é, sei lá, ele tá malhado, tá trincado, tá bonito. Mas o que esse cara quer? Ele quer arranjar mulher para comer e para descartar, entende? E aí também aí tem um outro problema. Porque ou a mulher tá lidando com esse cara que é frouxo, ou a mulher tá lidando com o cara que é extremamente galinha. Tanto que quando eu converso com as pacientes, com as náufragas, assim, por favor, confirmem aqui no chat. Ou as mulheres encontram um cara que não pega nenhuma deixa para convidá-las para sair. Tipo, o cara, sabe? Ele é carente. Ai, não falou comigo, manda emoji de choro. Essas merdas. Ou é o cara que, tipo, deu match ali, ou começou a conversar, dá 3 minutos, o cara fala, e aí, vem aqui em casa, vamos transar. Foda-se, entende? Tipo, o negócio é assim, né? Ou o cara é muito bonzinho, ou cara... E no meio que a gente tá, tem um terceiro tipo, que eu acho muito engraçado, que é o sujeito que descobriu tudo isso que a gente está falando aqui, só que ele vive tudo isso em teoria. Então é o sujeito que ele quer ser honesto, ele quer ter uma família, ele entende a questão da castidade, coisa e tal, mas ele é pior que os outros dois. Pior talvez que o caçador. Mas o que acontece? É o sujeito que ele já chega no primeiro encontro falando, não, eu quero casar, eu quero ter filho, mas também não tem presença nenhuma, não tem articulação nenhuma, sabe? Aqui é sujeito que não... Nossa, ele parece que é o concurseiro público, assim, sabe? Ele arranja namorada na base do currículo, entende? E não tem vida, assim, o sujeito... Ou seja, é outro, como diz uma confrade, fala assim, ou chega o cara falando assim, vamos tomar uma cerveja aí para casa, ou chega o cara que fala assim, salve Maria, vamos rezar um terço, entende? Tem um problema o cara falar salve Rainha Maria, vamos rezar o terço? Não tem problema. O problema é o cara só ficar nisso. Aí fica aquele sujeito emasculado, escondido atrás da Santa Madre Igreja, sabe? Aquela coisa assim. Não é que ele vive a castidade por uma escolha. Ele vive a castidade porque ele tem medo ele é inseguro. É por isso que ele se protege com a castidade. Então, assim, o que a gente percebe é esse meio termo. A gente sempre fala isso, assim. Esse meio termo, assim. O homem que ele consegue olhar e ele consegue querer ser um melhor homem, querer ser uma melhor pessoa, ele consegue vivenciar isso. Porém, não é nem simplesmente para a parte do hedonismo completo, do tipo, eu só quero aproveitar, o egoísmo completo e ganância, e nem para a parte da preguiça, gula e luxúria pura, né, que é o sujeito que fica ali perdido. Então, assim, hoje em dia, quando a gente olha, até o Rodrigo falou assim, vocês, os náufragos, me salvaram dessa ideia. Glória a Deus, mais um convertido. Mas o que acontece? Hoje em dia, então, assim, o homem tem que querer. O que eu percebo é isso, tem que querer. E o homem é aquele que, assim, se alguém como é que eu posso dizer assim? A mulher, ela espera alguma segurança. E é extremamente compreensível que ela espere alguma segurança. O homem tem que ser aquele cara que tenta. Tanto que, às vezes, quando eu converso com o pessoal também falando em relacionamento, né, do tipo, mandei mensagem, mas a menina me negou. Meu amigo, você tá no fronte de batalha. Bora pra cima. Vamos atirar. Vamos tentar. Ou então tentar com outro. Ai, estou frustrado porque minha... Até esse dia, na caixinha de segundo, o cara falou, o pior é imaginar... Não, a minha ex me encontrou apenas para me usar como objeto e fazer amor comigo. Eu falei, meu amigo, que frase é essa? Caralho, cara, que homem que fala isso? Fazer amor, minha ex me usou para fazer amor comigo. Eu lembrei de um brega daqui, eu fui usado como arma de vingança para fazer o mal ao seu namorado. E agora ele volta para você e você me deixa de lado. Então, assim, cara, quando você olha isso, você fala, cara, o que está acontecendo com vocês? O que está acontecendo? Da onde? Sabe? É isso que eu vou falar assim, é a primeira geração de homem que eu vejo
entrar nos mecanismos emocionais, tipo assim, se afogar em poça d'água, entendeu? É tipo enfiar a cabeça dentro da poça para ver se afoga. E eu acho, assim, quando você tá falando de imaginário, hoje em dia o imaginário mesmo masculino tá muito ruim. Até mesmo, você fala de música, né? Pô, aquela frase ali do Luiz Gonzaga, esses dias eu comprei, eu e minha esposa comprou uma vitrola e estamos comprando vários discos, porque a gente é meio hipster. Daí o que aconteceu? Eu comprei um disco só de 20 canções de Luiz Gonzaga. Porra, quando você ouve aquelas músicas, você fala, meu Deus do céu, cara, olha o que esse cara tá cantando. Aí eu comprei também um Demônios da Garoa, né? De tanto levar fechada do teu olhar, meu peito parece até, né? Tábua de tiro ao Álvaro, né? Ou seja, quando você ouve aquilo ali, né? Quando você ouve até aquela música da mulher que morreu e ele perdeu a foto, né? Como é que... Iracema. Iracema, eu perdi o seu retrato. Quando você ouve aquela letra, ele fala, você foi cruzar a rua, Iracema, não percebeu e o ônibus te atropelou e você morreu. E daí ele fala, mas fazer o quê? Agora você está no céu com o Nosso Senhor. Entende? Quando você ouve aquilo... Paciência. Tem um clima assim meio... Quando eu ouvi a primeira vez, prestando atenção, eu falei, caralho, do tipo... Pô, Iracema, que pena, faltava 3 dias pro nosso casamento. Você foi atropelado e eu perdi o teu retrato. Tipo, quando você ouve aquilo, você fala, meu Deus, como assim? É porque a gente não tá acostumado com isso aí. A gente tá acostumado com o quê? O cara que levou um pé na bunda da mulher e enche a cara no boteco, e aí não pode ver o story, que aquilo mata ele de amor. Fala, cara, a gente começou a entrar nos loopings assim, emocionais, e fala, meu Deus, gente, meu Deus do céu, Jesus Cristo vai voltar, porque vocês já estão antecipando a volta de Cristo desse jeito, entende? Porque é muito complicado. É um certo tipo de sentimento que, se você começar a se permitir se encantar por isso, você deixa de querer. Você deixa de querer. E hoje em dia eu vejo que é um naufrágio, quando a gente fala do naufrágio do homem em crise, a gente vê que o naufrágio maior é da mulher. Porque o relógio biológico da mulher e o instinto materno é uma força absurda. Eu falo para as mulheres, para as náufragas, essas coisas assim, tipo, cara, a mulher, quando ela entende que o relógio biológico tá ligado e ela descobre que ela quer ser mãe, assim, deu meia hora, ela já está pronta para ser mãe. A mulher, ela atualiza o iOS materno em 3 segundos, entende? Ela atualiza. Atualizações estão disponíveis. Ela clica ali, carregou, abriu o aplicativo, já tá. O homem, né? Por quê? Porque a mulher tem essa coisa dessa prontidão. Né? A mulher tem isso muito rápido. Ainda mais hoje em dia, porque percebeu que só tem filha da puta, tem que se defender muito rápido e tem que agir muito rápido. O que acontece é o quê? A mulher, então, de alguma maneira, tem essa pressão ainda, nem que seja biológica. Porque mesmo que a mulher não queira ter filho, tem muitas mulheres que vou congelar o óvulo, enfim, essas coisas aí. Mas o que acontece é o quê? A mulher, ela percebe que ela precisa tomar uma decisão. O problema do homem é que ele não é chamado mais a tomar nenhuma merda de nenhuma decisão. A sociedade não tem mais aquela coisa... Eu estava em São Paulo, no Instituto Veraz, aí, sábado passado, sexta e sábado passado, eu dei uma palestra sobre maturidade, né? E eu falei, antigamente, ou então em cidade pequena, né? Você vê que em cidade pequena, o cara ele tem que meio que se agilizar rapidamente. Tem que ser meio, tipo, se vira aí, negão. Por quê? O que acontece? Todo mundo fica falando, você viu, filho de fulano não foi para a faculdade, filho de fulano... Tem esse vozerio, é muito interessante. Até no outro livro que eu estou lendo aqui, o Além da Ordem, do Jordan Peterson, ele fala um pouco disso, assim, na primeira regra. A regra é uma regra meio estranha, mas enfim. Na primeira regra ele fala isso. A sociedade, ela faz com que as pessoas elas tenham que alcançar um certo nível mínimo, entende? Então, assim, você pode ver um drama de jovem com 20 anos. Ele sai com a galerinha, que faculdade você está fazendo? Porque todo mundo está fazendo faculdade. Né? Então tem isso. Qual que é teu emprego? Todo mundo tem emprego. Eu já atendi alguns homens que estavam desempregados. Eles falam, cara, é muito foda, eu não consigo sair com mulher, porque se eu sair com a mulher, ela pergunta o que você trabalha, eu falo, tô desempregado. Aí já fica aquele clima assim, já... Mas em cidade pequena era maior. Tinha uma pressão de você precisa ser alguém. Isso. Não interessa quem é. Olhe pro teu lado que você vai saber.
O que acontece é que hoje em dia, enquanto hoje para a mulher, o relógio biológico e essa decisão que ela tem que fazer em relação à maternidade dela, se vai ser ou se não vai ser mãe, apressa a mulher. E a mulher, ela já é madura, né? A gente sabe, né? Mulher amadurece muito mais rápido. Eu vejo tua filha falando e vejo o Joaquim e falo, ih, rapaz, é a diferença impressionante, entendeu? Por quê? Menina é rápida. Porque menina é rápida, né? É aquela coisa meio, até mesmo teorias biológicas, né? É ela que vai engravidar e vai ser frágil, então é melhor ela ser mais inteligente, né? Exatamente. Tipo, porque algum desses troglodita, eu tenho que fazer parceria com algum desses troglodita, é melhor eu ser inteligente. O homem hoje em dia não tem mais relógio biológico, não tem mais nada. Você não tem como pegar o cara, não tem como pressionar o cara. Eu vejo essa dificuldade. Como que você pressiona um homem a virar homem? É uma dificuldade. Porque não adianta. Hoje em dia, até mesmo o feminismo, às vezes chega para a mulher e fala, não, você tem que ser mulher, porque a sociedade te oprime, coisa e tal. É um discurso completamente bizarro. Mas muitas vezes amadurece a mulher. De alguma maneira bizarra, por motivo errado, mas amadurece. Porque ela quer ser empoderada, que ela quer ser independente, porque ela não quer... Enfim, depois ela vai ter que resolver o feminismo, que às vezes é até pior. Mas vai resolver o problema que isso construiu, né? Mas o homem, nem isso tem. Então, hoje em dia, o que o homem faz? Ele entra lá no Tinder, arranja umas mulheres, ou arranja um trabalhinho para pagar suas continhas, entende? Não tem que ter nenhuma educação, não tem que ter nada. E quem quiser ter educação vai ter um diferencial no mercado do poder pegar mais mulher, ter mais dinheiro, poder fazer umas farras melhor. Mas ainda assim não tem uma pressão da sociedade do tipo, case, tenha uma família, sei lá, entende? Se você demorar muito, não vai mais dar para ser pai. Tanto que eu vejo a crise do homem, o homem em crise mesmo, enquanto a mulher tem crise aos 30, a impressão que me dá, o homem tem crise aos 50. Aos 50, exatamente. Porque a impressão que me dá, que faz tempo que me dá essa impressão, é que a mulher tem a questão com a gravidez e o filho, o bebê, vamos dizer assim. Ou seja, a mulher tem muito essa questão de ter um núcleo familiar. Isso. Tanto que, né, da criança mesmo, né? Então, poder ser fértil, coisa e tal. O homem, ele não sabe, muitas vezes, mas o desejo do homem, na maior parte das vezes, é ter uma dinastia, é ter aquela família em volta da mesa, entende? Isso. É igual um meme que eu publiquei uns tempos atrás, que era assim, quando chamam as mulheres de senhora, eram as mulheres loucas, assim, querendo bater em alguém, assim. Quando chamam os homens de senhor, era o poderoso chefão, assim, o cara, tipo, todo feliz, assim, tipo... Então, quando você chama o homem de senhor... Ele é o Dom Corleone, fica feliz pra caralho, pô, sou um senhor. Tanto que tem muito homem que fala isso, né? Eu sou um deles. Graças a Deus eu tenho 37 anos, porque eu posso ser o tiozão da história e eu posso cagar pra tudo. Entende? 37, casado, né? 2 filhos. Já não devo nada pra ninguém, então que se foda, entende? A mulher, a idade é diferente. Mas o homem, quando chega com 50 anos, se ele não tem nada, aí é trágico. Entende? Então, o homem em crise, se ele não resolve a crise, não vai ter um naufrágio, vai ter uma tragédia. Que é aquele homem de 50 anos, olhando todos os seus amigos, com os filhos de 10, 12, por aí, e ele lá do tipo, querendo sair na baladinha para pegar quem? As meninas de 27. Entende? E aí, pega? Pega? Aí depende do tamanho da carteira, como disse. Exato. Mas o que acontece? É triste, entende? É triste demais. Então, o homem hoje, se ele não quiser por livre e espontânea vontade, de fato, o que vai acontecer? Ninguém vai impedi-lo. Não tem mais uma pressão cultural, social, relacional, não tem nada, entende? Que faça ele ter que virar homem, né? E assim, quando você estava falando dos 3 tipos, né? Aquele cara que está lá na frente do videogame, com o iPhone do lado e tal, quer dizer, aquele outro que trabalha, tem dinheiro e banca tudo, tem aquelas receitas e tal, mas a única finalidade dele é fazer do apartamento dele um abatedouro. E aquele que é homem na teoria ou mesmo se esconde, né, dentro de um vamos dizer assim, de uma espécie de avatar ali, né? E nessas 3 situações, o que a gente percebe em comum? A fragilidade. Todos eles são frágeis. Porque eles não têm força suficiente para suportar a vida, a realidade, né? De se responsabilizar, de se implicar,
de cuidar, de prover, de criar condições para que a vida se realize a dele e ao redor dele. Então, essa situação ela é muito preocupante e por isso que eu fiz todo um trabalho para meio que mexer com a ideia do masculino, pelo menos de modo introdutório. Quando eu pensei de Yasmin, vamos pensar aqui uma imersão que a gente possa estar tratando sobre a masculinidade e a crise da masculinidade. Então, inclusive, vocês estejam aí, se inscrevam na bio que está no meu Instagram, façam a inscrição, é gratuita, para que vocês possam ter acesso a esse material que trata sobre a crise da masculinidade, porque isso é muito importante. Quer dizer, as próximas gerações dependerá necessariamente de uma reestruturação do masculino. Se a gente não reestruturar, se não reorganizar e se não retomar aos princípios do que constitui uma masculinidade saudável, né? Inclusive em contraposição a essa avalanche de críticas em torno de um conceito criado de masculinidade tóxica, etc., etc., nós vamos ficar sendo o tempo todo submetidos a uma narrativa politicamente correta que suplanta as virtudes necessárias para que o homem, da sua condição de masculino, possa criar e dar condições para que a vida seja possível. E o que a gente vai ver, infelizmente, vai ser a continuidade da derrocada da sociedade, da civilização. É como você colocou. E acaba que, Jota, as mais penalizadas acabam sendo sempre as mulheres. Assim, claro, os homens também, mas as mulheres, porque quem é que ela vai encontrar para partilhar a vida? Um saco de batata? Um frouxo? Né? Olha, um moleque? Eu acho que tem umas mulheres que estão preferindo trocar o homem por um saco de batata, porque pelo menos batata mata a fome, né? E dependendo. Você bota na airfry e fica gostoso. Pelo menos uma alegria saco de batata vai dar, né? Não aquele traste, assim. Mas eu fico assim penalizado. E uma coisa que a gente vê nos movimentos aí das nossas redes, assim, é que a gente, igual aqui, a gente vai falar de masculinidade, tem muito mais público feminino do que masculino. Entende? É uma coisa louca, assim, sabe? De você ver que até mesmo nisso, assim, sabe? É interessante a gente perceber, assim, de que, o homem está precisando mesmo desse tipo de coisa. Né? E a mulher não pode ser essa mãe do seu marido, não pode ser essa mãe do sujeito. Mandaram uma pergunta hoje para mim assim: como amadurecer um piá? Não, como transformar um piá em um homem? Porque eu não quero mais ser mãe no relacionamento. Eu falei, meu Deus, você está falando do seu namorado ou do seu marido? Como transformar um piá em um... Você já está olhando para ele e falando, é um piá, entende? É um piá. Então é um tipo de coisa assim que o homem vai ter que querer. Então, começa, se você quer homem, você está assistindo essa live, você quer, primeira coisa que você vai fazer para provar que você quer é entrar no bio do Rodrigo, entendeu? Fazer essa ação afirmativa, se cadastrar na imersão, participar disso daí, entendeu? É a primeira ação afirmativa. Mas é necessário mesmo a gente conversar e é necessário a gente falar sobre isso, assim. Né? Claro, sem cair naquela coisa do homem fortão, fodão, coisa e tal, blá, 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 mas entrar num perfil de homem. Assim. Uma coisa que eu indico, quer ver? Deixa eu ver se eu pego aqui. Já tá dando o nosso tempo, né? Não, mas acho que dá um pouquinho ainda. Deixa eu pegar aqui alguns... aqui. Tá. Deixa eu só indicar umas coisinhas aqui. Na confraria, a gente tem uma trilogia da maturidade, tá? E que eu acho que é interessante para quem gosta. Tem muita gente que pede recurso, né? O primeiro livro que a gente trabalha lá é o do Salinger, que é o Apanhador no Campo de Centeio, tá? Isso aqui é o Homem em Crise. Aqui começou o Homem em Crise, tá? Os dilemas que o homem passa hoje em dia. O personagem aqui, o Rod Caulfield, ele passa com 13 anos. É o dilema que a galera passa com 30 hoje. Depois desse, tem esse livro aqui do Joseph Conrad, que é A Linha de Sombra, tá? A linha de sombra exemplifica muito perfeitamente essa coisa de querer. É um sujeito que saiu de um navio, não sabe se volta para casa da mãe, de repente
ele assume a capitania do seu primeiro navio e ele tem que passar por uma linha de sombra, que é a linha da maturidade dele. Esse livro aqui é maravilhoso, tá? E o último é o Voo Noturno, tá? Tenho 2 livros aqui, mas é o Voo Noturno do Exupéry. O Exupéry não escreveu só Pequeno Príncipe. Ele escreveu muitos livros. Tem o Terra de Homens também, que é maravilhoso. Mas também tem isso aqui, o Voo Noturno é um livro que fala muito de maturidade. Esses 3 livros aqui, a gente trabalha lá na confraria como trilogia da maturidade. Se você lê eles na sequência, você vai conseguir captar. E o modelo que eu sempre propagandeio aqui, de homem, é o Maigret, tá? Que são esses romances policiais. Todos esses livros pretos aqui, que vocês enxergam aqui, tá vendo, gente? Tudo isso daqui é minha coleção de Simenon, tá? Então tem tudo isso aqui de romance do Maigret, que é o romance policial. Mas o personagem do Maigret é um homem. Ele tem autoridade, ele tem inteligência, e é a maior escola de psicologia que eu já tive na minha vida. Então também é um modelo, tá? Então esse tipo de coisa, assim, busque modelos, busque homens, não tente imitá-los só de fora, mas tente entender por dentro. Até mesmo comecei falando do João Paulo II, quando você for se relacionar com Deus, com Jesus, com o santo, quando você for ouvir evangelho, tente você, homem, ouvir aquilo como Jesus não é Deus. Tente imaginar o homem, Cristo. Tente imaginar esses apóstolos. Tente imaginar a presença deles. Você vê como é que é. Porque aí eu acho que começa um pouquinho a dar uma ideia dessa questão do imaginário. Entende? Que a gente está tentando trabalhar aqui. Assim. Muito, muito, muito bom, Jota. Jota, muito obrigado, viu? Que é isso. Já tá se esvaindo, mas eu fico muito feliz mais uma vez. A grande contribuição que você sempre dá quando a gente lhe chama, e é sempre uma grande alegria. E vamos ver se a gente se encontra nesses dias lá por São Paulo, né? Pois é. Tá certo lá, aquela nossa ideia. A gente tem que se encontrar. Até, pessoal, falando em São Paulo, dia 20 de novembro, os náufragos vão estar em São Paulo, tá? Até mesmo se estiver por lá, Rodrigo, por favor, apareça. Dia 20 de novembro, a gente vai fazer um lançamento do nosso site novo. E da confraria. Que legal. Da confraria nova, tá? Então fique atento, muito em breve a gente vai disponibilizar os ingressos. A galera da confraria já está comprando passagem, tipo, os ingressos que sobrar da galera da confraria a gente vai botar para fora. Mas dia 20 de novembro a gente vai estar em São Paulo, assim. Então vai ser um evento bem legal, assim. Eu fico feliz, né, Rodrigo? Porque a gente se conheceu lá em Campina Grande, num evento presencial, né? Aí em Campinas, né, no caso, no evento presencial, coisa e tal, foi muito legal. Eu lembro que a gente ficou lá tomando cerveja e discutindo as nossas masculinidades tóxicas. E infelizmente veio a pandemia que fudeu com tudo, mas muito em breve, gente, a gente está voltando aos poucos aí. Fique atento que apareceu aqui Thiago Vieira, apareceu uma galera aqui que a gente vai reunir um dia para fazer um grande debate. Vai com hora para começar e sem hora para terminar. Mas é isso, cara. Obrigadão. Ó, boa sorte. Eu sei que tem mais live pela frente amanhã com o Saulo, acho que depois com o Ítalo, né? Então, gente, sigam aí, Rodrigo. Como diz o Faustão, o Faustão, meu amigo no profissional e no pessoal. No profissional e no pessoal. E faça a imersão que vai valer muito a pena. Tá bom? Valeu, querido. Obrigado. Valeu, meu cara. Deus abençoe. Tudo de bom. Amém. Um abraço para Joaquim e para sua esposa. Vocês também aí. Tchau, tchau.